Muito bom dia, ouvintes. É com prazer que voltamos aos microfones da Web Rádio Meimei para a apresentação de Momento Espírita. Momento Espírita, 53 anos no ar. O nosso programa também está sendo transmitido neste mesmo horário pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 22 minutos em Garça. Hoje é domingo, 18 de janeiro de 2026. Agradecemos sua audiência. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Você assiste Saúde, Espiritualidade e Você, Momento Espírita e Perspectiva, com imagem e áudio no site www.radiomeimei.com.br, no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, com celular, tablet ou Smart TV. Temas desta edição: a sublimidade dos ensinamentos de Jesus. Jesus se preocupou apenas com a formação moral do homem. Com que finalidade Deus nos criou? Os espíritos teriam o poder de ler nossos pensamentos? Queixas e lamentações geram doenças na alma. Caminho de Damasco retorna às suas atividades habituais. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número DDD 14 e o telefone 981051535. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Nos Olivais do Bem. É um romance do espírito Mário, recebido pelo médium Rony Ricardo Osório Maia, da editora M. Se você quer participar do sorteio, mande um WhatsApp agora mesmo para o número DDD 14 e o telefone 981051535, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição: sonoplastia e assistência técnica, Leandro Carvalho e Augusto Tavares. Cláudio atende os ouvintes e a apresentação é de Juliana e de Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. A mais expressiva revolução de ideias que aconteceu na antiguidade foi a de Jesus de Nazaré, quando teve a ousadia de chamar Deus de Pai e, em consequência, de considerar que todos somos irmãos. Até então, nenhum povo tinha pensado que nós, seres humanos, fracos e falíveis, podíamos fazer parte da divindade como verdadeiros filhos de Deus. A descoberta de Jesus foi notável. Dizemos que foi uma ousadia porque em toda a história daquele povo extremamente religioso, Deus era o inatingível, tão distante do homem como um rei de seu povo. Para se chegar até ele, o soberano dos soberanos, eram precisos rituais cerimoniosos de tal envergadura e complexidade que as pessoas precisariam sacrificar-se para fazê-lo. Quem lê o livro O Levítico, o quarto livro da Bíblia, do começo ao fim, e refletiu atentamente sobre cada ordenamento ali contido, vai entender do que nós estamos falando. Nesse livro, Deus teria traçado duras exigências em matéria de adoração. E para que não fosse confundido com nenhum dos muitos deuses adorados na época, estabelecia um sem número de exigências difíceis de atender. O ouvinte deve saber que o período que se seguiu às revelações do Monte Sinai, protagonizada por Moisés, foi de muito sacrifício para os hebreus. Até porque era um povo que não tinha um território próprio para morar, que vivia mudando de um lugar para o outro, em busca do que eles acreditavam ser Canaã, a terra prometida por Deus aos seus escolhidos. Mesmo assim, para que esse povo, que tanta influência estrangeira sofria, o Deus de Abraão deveria se colocar como seu verdadeiro soberano e exigir-lhe obediência e disciplina cega para não fraquejar. No início, a adoração era feita nos tabernáculos, que eram tendas móveis de adoração. Mas com o tempo, a partir do rei Davi, já foi possível construir um templo. Passaram-se mais de 1000 anos até que a figura de um jovem carpinteiro de Nazaré
entrou na história daquele povo, Jesus de Nazaré. Nessa época, existiam sinagogas nas pequenas cidades e o templo era o principal centro de adoração em Jerusalém, capital da província da Judéia. O bom judeu deveria peregrinar pelo menos uma vez ao ano e levar a Jerusalém a sua oferta. Muitos que não tinham recurso faziam esse percurso a pé, levando com sacrifício toda a família. No templo, ofereciam suas ofertas em sacrifício, pois só assim entravam em contato com Jeová. No entanto, aquele carpinteiro pobre que surgiu não se sabe de onde, de repente tornou-se um mestre do povo. Reunindo em torno de si alguns homens, tão pobres quanto ele, passou a falar de Deus, não mais como um soberano distante e inatingível, mas como um pai amoroso, bom e perfeito, com quem cada um, fosse quem fosse, podia falar a qualquer momento e em qualquer lugar. Deus já não era mais um rei, era simplesmente um pai. Jesus buscou a imagem do pai que ama os filhos para mostrar que um pai é mais que um rei. Não pelo pretenso poder do rei, mas pelo verdadeiro amor de pai. E desde então sua fala girou em torno do pai. E através do Pai Nosso, ele deixou a mais elevada expressão do sentimento que nos liga ao Pai Criador, na certeza de que ele sempre nos ama e nos compreende, nos desculpa e nos perdoa, mas quer que sigamos o caminho que nos levará à felicidade. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Questão de uma ouvinte que extraímos de nossos arquivos. No tempo de Jesus, os judeus estavam oprimidos pelo poder político dos romanos e já existia algum movimento que pretendia lutar para a libertação. Mas Jesus, que foi um mestre, não fez qualquer referência e nem demonstrou qualquer interesse por essa libertação. Eu pergunto, agindo assim, ele não ignorou o sofrimento de seu povo e o sentimento de amor à pátria, principalmente porque proclamou em alto e bom som que deveriam amar o inimigo? A atuação de Jesus no mundo foge dos parâmetros conhecidos, porque todo o seu empenho foi no campo moral, com o objetivo primordial de melhorar o ser humano. Portanto, embora atuando dentro de um pequeno povo oprimido, sua doutrina tem um caráter universal e não pode ser confundida com as doutrinas que se baseiam na luta pelo poder ou pelo domínio político. Tanto assim que depois de Paulo de Tarso confundiram a mensagem de Jesus como um esforço pela dominação, de modo que os próprios grupos lutaram entre si sob o pretexto de estarem lutando pela verdade. Desse modo, do ponto de vista de Jesus, o que se busca é a melhoria moral do homem e não dos sistemas, pois qualquer que for o sistema, qualquer que for o governo, não haverá paz enquanto o homem não estiver preparado para isso. Allan Kardec tratou dessa questão num discurso que proferiu na cidade de Bordeaux, na França, onde deixou claro que, conforme os verdadeiros ensinamentos cristãos, é preciso preparar o homem para a coisa, antes de pensar em preparar a coisa para o homem. A palavra coisa aqui refere-se ao sistema de governo, às doutrinas econômicas e políticas que pensam em se impor pela força de suas ideias. Mas esquecem que a educação do homem é a providência mais sensata para se pensar num mundo melhor. Para Jesus, a solução do problema humano é o amor. Embora o caminho seja longo e tortuoso, porque se trata da educação dos sentimentos. Nós, na estreiteza de nossa visão, queremos que as coisas se resolvam imediatamente. Mas isso não acontece na ordem natural. Só o tempo é capaz de nos modificar com o amadurecimento espiritual. Isso não será possível numa única vida na Terra, que pode ser mais ou menos longa.
A resposta a essa questão está na reencarnação, porque então o espírito, passando pelas diversas experiências, vai se aprimorando ao longo do tempo. Para Jesus, portanto, vitória não é imposição ou domínio. A vitória verdadeira é o aprimoramento do espírito, mediante uma conduta baseada no respeito e no amor uns aos outros. Para Jesus, as questões políticas dependem da condição espiritual dos cidadãos. Próxima questão. Gostaria de saber por que os espíritas falam tanto em dor e sofrimento. Pergunto, será que é isso que Deus quer de nós? Será que se as pessoas se convencerem de que é bom sofrer, elas não serão mais infelizes ainda? Existe de fato um preconceito contra o sofrimento e a morte, como se tais situações só excepcionalmente acontecessem. Não é verdade. Tanto a dor quanto a morte fazem parte da vida de todos nós, sem exceção. Os médicos e enfermeiros lidam com tais situações porque esse é o seu campo de trabalho. Mas não é o fato de terem estudado demoradamente essa questão que vão sofrer mais. Pelo contrário. De uma maneira geral, eles estão mais preparados para enfrentar com equilíbrio tais situações. Até porque sua missão é de resolver problemas e não de complicar mais a vida. Deveríamos todos ter mais consciência do que é a vida que estamos vivendo. E se a dor e a morte fazem parte da vida, com certeza, para conhecer a vida, teremos que ter conhecimentos sobre tais assuntos. A doutrina espírita nos recomenda ver com naturalidade essa questão, até porque todos, indistintamente, passaremos por elas. Conhecê-las não só nos estimula a valorizar a vida e o bem-estar, como nos faz lembrar que nesta vida estamos de passagem e é por essa visão que devemos viver. Quem acredita na vida após a morte sabe valorizar o lado espiritual da vida, sente-se mais tranquilo e seguro diante das adversidades e pode ajudar muita gente a alcançar tal condição. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, Nos Olivais do Bem, Romance do Espírito Mário, recebido pelo médium Rony Ricardo Osório Maia, editora M. Se você quer participar do sorteio, ainda dá tempo. Mande um WhatsApp agora para o número 14 981 05 1535, dizendo que quer ganhar o livro. Se Deus é bom e perfeito, se Ele conhece o presente, o passado e o futuro, Ele também sabe qual é o destino de cada um de nós, desde o momento em que nos criou. Por que temos que rezar e praticar boas ações, então, se tudo já está definido desde o princípio? A pergunta tem lógica. Mas devemos ir um pouco mais fundo. Partindo do princípio de que Deus nos criou para o bem, podemos concluir que todos nós, absolutamente todos, estamos caminhando para essa finalidade suprema, o bem. Todavia, embora visando apenas e tão somente o nosso bem, que acontecerá mais cedo ou mais tarde, porque essa é a sua vontade, Deus não nos criou perfeitos. Pelo contrário, Ele nos criou para a perfeição, mas não nos fez perfeitos. A perfeição será alcançada por nós e dependerá do nosso próprio esforço. Essa parte Deus não fez, ou seja, Ele deixou que cada um de nós construísse sua própria perfeição. Até porque, se nos fizesse perfeitos, nós não teríamos nada a fazer e, portanto, não reuniríamos nenhum mérito. Fazendo-nos imperfeitos, abriu para nós o caminho da liberdade. É o que chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos permite agir por nossa própria vontade, mas ao mesmo tempo implica na responsabilidade pelos nossos atos. O plano de Deus é tão perfeito em relação a nós, seres inteligentes do universo, que nos deixou as condições para que abríssemos o próprio caminho rumo à perfeição. Tudo no mundo caminha para a perfeição. Nós também. Mas caminhamos com nossos próprios pés, pois a perfeição é uma conquista e não uma dádiva.
conquistando a própria perfeição, estamos de alguma forma participando da obra de Deus. Por isso, André Luiz, muito apropriadamente, nos chama de co-criadores. Logo, não é difícil concluir que cada um de nós perfaz uma trajetória no longo caminho da perfeição, vivendo e aprendendo, de tal forma que, queiramos ou não, caminharemos em direção ao destino glorioso que Deus reservou para cada um de nós. Desse modo, a criação é um ato de amor, posto que todos dela derivamos, caminhando em direção à nossa plena realização espiritual. Ao orar e praticar o bem, estamos impulsionando o nosso crescimento e participando com responsabilidade do grande ato da criação que está acontecendo em todo momento. O Pai que conhece o presente, o passado e o futuro, por ser bom e misericordioso, no dizer de Jesus, jamais criaria um só de seus filhos para a perdição, de modo que assim como todos dele vieram, assim para ele todos voltarão. E vamos à última questão que buscamos em nossos arquivos. Os espíritos podem saber o que estamos pensando? Se você ler no Livro dos Espíritos, a questão número 457, encontrará o seguinte: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Resposta: frequentemente, eles conhecem aquilo que quereríeis ocultar a vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados. Se você ler somente essa questão e a seguinte, poderá tirar uma conclusão errada sobre nossas relações mais íntimas com a espiritualidade. Mas se você voltar à questão 456, que pergunta se os espíritos podem ver tudo o que fazemos, a resposta será a seguinte: podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. No Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais falam dos espíritos em geral e não de determinados espíritos. Seria o mesmo que perguntar: os seres humanos sabem ler? Na verdade, os seres humanos podem ler, mas não poderão ler aqueles que são analfabetos. Essa mesma conotação podemos dar aos espíritos. Aliás, todas as questões que se referem aos espíritos, portanto, estão entrelaçadas por condições próprias de cada situação e de cada espírito. Por isso, antes de consultarmos uma questão determinada, precisamos ter conhecimento do todo. Quando a pessoa não conhece o espiritismo, elas imaginam que os espíritos podem estar espalhados aleatoriamente por toda parte, como se fosse uma multidão de curiosos a nos espiar. Não é assim que acontece. O bom senso nos diz que não. O mundo espiritual, próximo à Terra, é povoado por espíritos humanos como nós, que se mobilizam conforme suas necessidades e interesses. Nós, os encarnados, não temos nenhum interesse em saber o que uma pessoa está pensando, a não ser que isso seja do nosso interesse. Além disso, não temos acesso ao pensamento dela, a não ser pelos atos que ela pratica. Devemos considerar que os desencarnados estão em diferentes níveis de evolução espiritual, e isso faz com que cada um perceba somente o que está ao seu alcance. Embora o pensamento seja um tipo específico de matéria, nós, encarnados, não o vemos. Da mesma forma, nem tudo está ao alcance de um determinado espírito perceber. Logo, suas percepções estão limitadas ao seu grau de desenvolvimento espiritual. Nas obras de André Luiz, encontramos vários relatos das incursões que as equipes de socorro realizavam, muitas vezes em zonas de muito sofrimento. Muitas vezes deparamos com situações em que os próprios integrantes das equipes de socorro nem são percebidos pelos espíritos que estão sendo socorridos. Ora, mesmo na espiritualidade, não é qualquer espírito que percebe tudo. Aliás,
Só perceberiam tudo mesmo aqueles que estiverem num plano mais elevado que o humano. Desse modo, não é difícil concluir que os espíritos que estão conosco podem perceber nossos pensamentos, primeiro, se estiverem sintonizados na mesma frequência vibratória em que nos encontramos. O pensamento se propaga em processo semelhante aos das ondas hertzianas de rádio e televisão, criando em torno de nós um campo de energia psíquica chamado halo mental, que André Luiz chama de psicosfera. Em segundo lugar, eles podem perceber nossos pensamentos se tiverem interesse nisso, ou seja, se eles estiverem ligados a nós por alguma afeição ou compromisso. É claro que geralmente nos ligamos a espíritos que comungam com nosso modo de ser e de pensar. Eles só podem ter acesso ao que pensamos, se isso lhes interessar. E atenção para o livro, que vamos sortear logo mais em nosso programa. Nos Olivais do Bem, romance do espírito Mário, recebido pelo médium Rony Ricardo Osório Maia, da editora M. Se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número DDD 14 e o telefone 981051535, dizendo que quer ganhar o livro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Neste primeiro mês do ano, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o romance espírita intitulado Hospital, de José Wagner Papini, publicação da editora M. Para receber esse livro, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27,00 por mês, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no telefone DDD 14 996695008 ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. Atenção, ouvintes! As atividades do Centro Espírita Caminho de Damasco, passes, reuniões e estudos e biblioteca já retornaram à normalidade. A evangelização infanto-juvenil no Lar Meimei voltará em 8 de fevereiro, após as férias escolares. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas respectivas atividades. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O que Jesus ensinou realmente? Se você fizer uma leitura atenta dos evangelhos, sem a interpretação emocional que as religiões costumam dar aos textos, mas apenas procurando entender que lições Jesus pretendia ensinar, você vai perceber que seus ensinamentos são bem mais simples do que comumente se pensa. Quem os complicou foram os líderes religiosos. Jesus era um homem pobre, um mestre do povo.
Não estava preocupado com cerimônias ou rituais religiosos. Aliás, ele era avesso a essas complicações a que os fariseus eram tão devotados. Prova disso é que foram os religiosos que ele mais criticou e que também se tornaram seus inimigos, levando-o ao martírio e à crucificação. Uma trama muito bem montada pelos principais do Sinédrio, que acabou executada de forma cruel pelos romanos. Infelizmente, todo mundo sabe disso. Foram os religiosos os que mais cometeram atrocidades na história e ainda cometem. Tudo isso em nome de Deus. Lamentável. Quando Jesus foi ao templo em Jerusalém, ele ficou de fora, ocupando apenas a ala externa, visitada inclusive por estrangeiros. Um dia ele se exaltou quando viu mercadores vendendo produtos que seriam utilizados nos cerimoniais de adoração. Foi quando afirmou que o templo deveria ser um lugar de amor, um encontro com Deus, e não a prática de comércio com fins lucrativos. Todavia, parece que muita gente até hoje não se deu conta disso e envolve com muita facilidade religião com dinheiro. Nos evangelhos não vemos Jesus promovendo ou incentivando rituais de adoração entre seus seguidores, nem os convocando a fundar uma igreja que prometesse salvação. Da mesma forma, não percebemos Jesus arrecadando dinheiro ou prescrevendo penitências, como o jejum ou o dízimo, que pudessem apagar pecados e garantir a bem-aventurança no céu. Entretanto, encontramos Jesus ensinando a orar. Mas a oração para Jesus se restringe ao pensamento, ou mais precisamente ao sentimento de quem ora. Sua oração não comporta rituais, nem cânticos, nem sinais cabalísticos, nem objetos sagrados, nem roupas e nem lugares especiais. Vemos Jesus ensinando que prece é falar com o Pai e que para falar com o Pai não é preciso nem palavras, nem discursos, nem oferendas. Tudo se faz em silêncio e no lugar mais íntimo do coração, no quarto de dormir, sem que ninguém precise ficar sabendo. Ele deixa claro assim que não é preciso procurar Deus no templo ou no monte, mas apenas no silêncio do coração sincero. Os ensinamentos de Jesus são assim, de uma simplicidade espantosa e, ao mesmo tempo, de um significado profundo. Ele apenas recomenda que nessa conversa com Deus falemos o mínimo possível, porque não é pela quantidade de palavras que Deus nos ouve. Aliás, segundo ele, o Pai sabe de nossas necessidades muito antes de fazermos o pedido. Jesus não condiciona a salvação a uma fé particular nessa ou naquela igreja. Realmente, ele se refere à necessidade da fé, mas da fé alicerçada sobre as boas ações, isso é, sobre o amor, pois somente quem ama pode fazer o bem desinteressadamente. Somente quem ama pode esquecer por um instante de si mesmo para ir ao encontro daquele ou daquela que mais necessita. Todavia, ainda não é na oração apenas que estamos integralmente com Deus, mas na boa ação. O samaritano da parábola, por exemplo, não frequentava o templo. Por isso era mal visto e criticado pelos judeus. No entanto, diante do homem desconhecido, foi o único que o socorreu. Que lição mais significativa! O homem desprezado e mal visto pelos judeus foi o único que fez a vontade do Pai. O bem, em suma, é a manifestação de Deus através de nossas mãos, a garantia clara e segura de que trazemos o Pai em nosso coração. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, efeitos da queixa. Temos uma tendência acentuada de nos entregar à queixa, por menor que seja o problema. Basta que 2 ou mais pessoas se encontrem para uma conversa e logo surgem reclamações.
Quando não é sobre políticos e administradores, é o calor, o frio, a chuva que incomodam, tornando a conversa desagradável. Fazendo-nos de vítimas, atraímos mais atenção das pessoas, mas no fundo falamos de um mundo que não pode existir, onde tudo é perfeito. Começamos o ano nos queixando do ano anterior e, por causa dessa atitude pessimista, damos excessivo valor aos problemas, fazendo com que eles adquiram uma dimensão cada vez maior. O problema não é o problema. O problema é o que fazemos dele. É uma das queixas mais comuns, sobretudo em pessoas de idade avançada, é a doença. Doença todos temos. Quando damos uma dimensão exagerada ao que sofremos e sem saber o que estamos fazendo, a doença se complica e o sofrimento aumenta. Poderíamos aproveitar este início do ano para avaliar o quanto temos sido queixosos e o quanto nossas queixas incomodam os outros e comprometem nossa autoestima. Quem vive de se lamentar acaba tornando indesejável a sua presença. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, Nos Olivais do Bem, romance do Espírito Mário, recebido pelo médium Rony Ricardo Osório Maia, da editora M. E o livro sai para a ouvinte Adalgisa Kimi Pioto. Parabéns, Adalgisa. Vai buscar o seu livro durante a semana e no horário comercial na loja Leves, na Rua Minas Gerais, número 148. Agradecemos sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, com Sônia Marra, Vitor Berno. Temas atuais sobre a ótica espírita. Ao final desta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos que nos acompanham muita saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós.